Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de geografia. E nós vamos continuar falando das crianças pelo mundo. Assunto interessante. Nós já falamos de vários aspectos que envolvem as vivências das crianças mundo afora e das diferenças que acontecem entre essas vivências, dependendo do local onde a criança viva. Olha, nós falamos das famílias, da forma de vivência em família das crianças mundo afora. Uma criança que mora na zona rural, ela tem toda uma vivência diferente de uma criança que mora na zona urbana, por exemplo, que vai ser diferente de uma criança que mora em uma tribo indígena, que será diferente de uma criança que mora lá no Polo Norte, de uma criança que mora numa região serrana, ou de uma criança que mora em uma região que chove muito ou que chove pouco. Então, a própria vida em família, ela já modifica muito, dependendo do lugar onde essa família se instalou, do lugar do mundo ou do lugar como um todo em que essa criança, em que essa família se instalou. Hoje a gente vai continuar falando sobre esses lugares do mundo, sobre essas localizações e sobre as pessoas, sobre as crianças em especial que vivem nessas localizações, para a gente fazer um comparativo entre nós e as outras crianças do mundo. Só que hoje nós vamos falar de brinquedos. Hoje nós vamos falar de brinquedos, jogos, brincadeiras, forma de lazer e diversão das crianças mundo afora. Vou colocar agora o meu mundinho aqui para a gente poder conversar melhor. Olha, as crianças, elas inventaram formas diferentes de brincar à medida em que o tempo foi passando. Então, dependendo também da temporalidade, ou seja, do período de tempo na história, a forma de brincar também tornou-se diferente. Vejam, os jogos eletrônicos que nós temos hoje, que vocês brincam hoje, que provê vocês aí brincando de joguinhos, no período em que Pro era criança, não existiam. Naquele período a gente brincava muito de outros tipos de brinquedos palpáveis. Brincávamos de boneca, brincávamos de cavalinho, de bicicleta, brincávamos de pega-pega. Eram outros tipos de pula-corda, de brincadeira de roda ou de ciranda. Eram outros tipos de brincadeira que excluíam completamente os brinquedos eletrônicos, porque naquela época não existiam brinquedos eletrônicos. Então, geralmente os brinquedos eram feitos de madeira e eram brinquedos que precisavam do movimento humano para eles acontecerem. Os carrinhos precisavam ser empurrados para que eles funcionassem. Hoje em dia você brinca com um carrinho de controle remoto. As bicicletinhas das bonecas da mesma forma. As próprias bonecas tinham poucos movimentos. Não eram essas bonecas dos dias atuais que falam, enfim, que falam sei lá quantas frases. Nada disso, porque por causa do período de tempo que ainda não tinha essa tecnologia tão avançada como as dos dias atuais. Mas nem só o período de tempo mexe com a questão, modifica a questão do brincar, do se divertir, do brinquedo, como também o local, mesmo para os dias atuais. Vejam, vai dar um exemplo de alguns brinquedos aqui, ó. Bola de futebol, peteca, pipa, bambolê. Pronto, 4 exemplos. Bola de futebol, peteca, pipa e bambolê. 4 exemplos de brinquedos, de formas de brincar. Bola de futebol. Você acha que uma criança que mora em um apartamento, daqueles pequenininhos que não tem área de lazer,
ela vai ter como brincar de bola de futebol ali? Não, dificilmente, porque vai se fazer barulho, a vizinhança vai reclamar, vai correr o risco de quebrar as coisas dentro de casa, mamãe e papai vão reclamar. Então, nesse caso, este brinquedo em especial, ele não foi feito para espaços pequenos. Então, a criança que vai brincar de bola de futebol, ela precisa de um espaço grande. Então, ou ela deve morar em um condomínio, onde tem uma área de lazer muito grande, ou ela vai morar em uma casa de chão, ou ela vai morar em uma rua pouco movimentada, uma rua onde tenha praças, onde tenha espaços para que ela possa brincar, ou vai levar para brincar no clube, coisa desse tipo. A peteca. Dificilmente você vê nos dias atuais crianças brincando de peteca. E a peteca, no período em que Pro era criança, era uma brincadeira muito comum. Porque a peteca, ela é um brinquedo muito simples de ser feito. E, na verdade, a peteca ela é muito comum nas tribos indígenas. Ela é, na verdade, um tipo de brinquedo típico das tribos indígenas. Então, hoje, você quase não vai ver na cidade ninguém brincando de peteca. Então, você vai ver mais esse tipo de brincadeira na zona rural ou em locais onde tem tribos indígenas. Olha aí a diferença. Então, determinadas crianças em determinados locais brincam de formas diferentes. Como será que aquelas crianças que moram lá no Polo Norte, que vivem naqueles iglus, aquelas casinhas de gelo, de pedras de gelo, como será que elas brincam? Bem mais difícil, não é? Geralmente as brincadeiras delas são brincadeiras muito concentradas ali dentro daqueles espaços mais aquecidos. Então, geralmente elas vão brincar com animais de estimação, ali naqueles espaços aquecidos, com jogos de montar, porque ela pode brincar ali naqueles espaços, brincadeiras que possam de escrever, de marcar. Então, vejam como a forma de brincar, a forma de praticar jogos, a forma de se divertir muda de lugar para lugar. As crianças são todas iguais, todas da mesma idade, todas com os mesmos pensamentos, todas com a mesma energia, mas a forma de brincar se modifica dependendo do lugar onde cada criança vive. Vejam, crianças que moram na zona rural, elas vão brincar muito de cavalinho, elas vão brincar muito de correr, de pega-pega. Já as crianças que moram na zona urbana, pelo fato de ser de usarem espaços menores, pelo fato das ruas terem muito trânsito, então tornam-se perigosas. Então essas crianças vão preferir brincadeiras que tomem um espaço menor. Então, para uma criança da zona urbana, para uma criança da cidade, brincar de pega-pega, ela precisa ou ir para uma praça, ou ter um espaço grande em casa, ou morar em um prédio que tenha uma área de lazer grande, ou ir para um parque, enfim. Então, se a casa for pequena, se o espaço for pequeno, se tiver que ir para a rua, aí já não pode, porque aí torna-se, na rua no caso, perigoso. E dentro de casa, a brincadeira fica meio que sem graça. Você acredita que até o clima, até a modificação do clima, ela pode afetar nessas formas de brincar das crianças? Vejam, em dias de chuva, crianças que costumam brincar na pracinha, que costumam brincar no parquinho, que costumam andar de bicicleta, soltar pipa, em dias de chuva, elas vão poder ir lá para fora? Não vão, porque está chovendo. Então, em dias de chuva, geralmente, ou em locais onde chove com muita frequência, geralmente as brincadeiras são brincadeiras de dentro de casa. Videogame, desenhar, ouvir história, jogar joguinho de tabuleiro, jogar joguinho eletrônico, videogame. Então, este tipo de brincadeira. E em locais onde chove pouco, onde tem muito espaço, e até mesmo nos dias normais, que chove pouco, e se tem muito espaço, pode-se brincar lá fora, soltando pipa, jogando bola, andando de bicicleta, enfim, praticando infinitas brincadeiras. As crianças do mundo todo são as mesmas crianças.
toda criança é igual, toda criança tem os mesmos direitos e todas as crianças têm também as mesmas formas de vida. Exatamente. Elas vão crescer da mesma forma que as demais crianças, os corpos vão mudar à medida em que elas forem crescendo da mesma forma que as outras crianças, porém, dependendo do local onde essa criança viva, os jogos, as brincadeiras, a vida dela como um todo será diferente. Então, hoje a nossa aula foi para falar dos jogos, das brincadeiras, das formas de se divertir das crianças do mundo todo, principalmente da gente. E aí eu pergunto a vocês, qual é a brincadeira que você mais gosta? Qual é o joguinho que você mais curte? Qual é a sua forma de se divertir com a sua família que é mais prazerosa? Pense um pouquinho sobre isso para as atividades que nós vamos fazer. Lá nas atividades a gente vai apresentar algumas brincadeiras e vocês vão me dizer se gostam, se não gostam, se conhecem, se já brincaram, como é que brinca. E além dessas atividades que vocês vão fazer lá no papel, a gente também vai passar outros vídeos, desde a hora do conto, desde a hora da canção, que a gente já vem falando sobre brinquedos e sobre brincadeiras. E aí eu vou deixando mais vídeos no decorrer da manhã, para que a gente possa se divertir muito mais. Mas antes de terminar a nossa explicação, o Pró precisa falar de um assunto muito sério. Estamos falando de brincadeira, mas nós precisamos falar de coisas sérias. Olha, gente, a nossa cidade voltou a crescer os casos de Covid, infelizmente, infelizmente. E aí a Pró pede muito a vocês para conversarem com as famílias, para orientarem também as suas famílias. Não que elas não saibam, é porque às vezes pode passar despercebido, porque já tem tanto tempo que a gente está isolado em casa, que muitas coisas já se tornaram normais e outras que se tornaram normais, a gente está doido que elas voltem ao que era antigamente, ao normal de antes. E aí, vocês precisam estar ajudando os papais no sentido da proteção com a saúde. Não deixa o papai e a mamãe sair sem máscara. Pede para o papai e a mamãe andar sempre com a mão higienizada e você também. Na hora que o papai e a mamãe chegar do trabalho, evite aquele contato inicial. Deixa logo o papai e a mamãe tomar o banho, trocar roupa, para você poder dar aquele abraço bem afetuoso. Evite sair de casa. Só saia de casa se for necessário. E quando for necessário, vá sempre protegido e o mais rápido que você puder, tá certo? Para que a gente não deixe o vírus continuar circulando com a frequência e com a rapidez que ele voltou a circular, viu? O Covid é sério, é uma doença que para algumas pessoas pode ser muito grave, pode até tirar a vida. E a gente não quer isso para perto da nossa família, não é? Olha, vocês vão na escola buscar as atividades, vocês, quando eu falo família, vão na escola pegar as atividades. Então, é algo importante, precisa sim ir, porque o seu filho precisa fazer a atividade. Mesmo assim, eu vou continuar colocando as atividades como sempre coloquei lá no grupo, daquela forma, naquele arquivinho de PDF. Mas as atividades estarão disponíveis na escola. Seria interessante, inclusive, ligarem para a escola, para saberem uma hora em que não tenha muita gente na escola, para que você não participe de aglomerações, para que você não fique próximo de muita gente, porque é nessa aproximação de muita gente que o vírus circula com mais frequência, porque tem biologicamente, tem um ser biológico, pessoas para ele se alojar, ele encontra um fator biológico para se alojar, então quanto mais pessoas, melhor ele acha. Isso sem falar que quando as pessoas se encontram, elas estão suando, o que faz com que ele circule também, elas estão falando, o que faz com que ele circule também, e ele pode ficar grudado no nosso corpo, no nosso rosto, nas nossas mãos e assim por diante. Então, evitem sempre o máximo possível as aglomerações. Então, papai, mamãe precisa trabalhar, precisamos. Pró também sai para trabalhar,
todos os dias à tarde. Fica de manhã aqui com vocês e sai à tarde para trabalhar. Mas Pro sai sempre protegida. Pro sai sempre com a máscara, leva outra máscara na bolsa para trocar, anda sempre com a mãozinha limpa. Quando não tem local com água para lavar, Pro sanitiza com álcool. Pro evita aglomerações, Pro evita estar próximo de pessoas, mesmo Pro andando de ônibus. Pro sempre procura um lugar onde não tenha, nem que a Pro vá de pezinho ali. Mas Pro vai observando para não ficar próximo de muitas pessoas, para não ficar principalmente próximo de pessoa que esteja sem máscara. E geralmente pedir, senhor, põe a máscara direito, não custa nada pedir. Senhor, é perigoso a gente adoecer, pode cobrar o seu narizinho com a máscara. Então, ajudem os papais nessa missão de não se adoecerem, de não adoecerem os outros e de não trazerem a doença para casa, tá bom? Meus amores, é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço e estamos de volta para uma semana maravilhosa. Eu vou ficar aqui, ó, à disposição de vocês. Precisou? Tic, 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 naquele nosso canal que a gente sabe que sempre funciona. Um grande abraço, uma excelente manhã de aula e um dia todo de muita, muita paz e uma semana bem próspera. Beijos, estamos aqui!